Salve, torcedor! Entrando no ar mais um informativo do canal, num dia que o Vasco finalmente chegou a um acordo com os representantes do volante Andrei e sacramentou a sua renovação contratual. O Cria fica na colina. Nesse boletim vamos falar dessa boa novidade e destacar também a chegada do novo técnico Jorginho, que acertou todos os detalhes que faltavam com o clube e já vai comandar o seu primeiro treinamento nesta terça-feira. Afinal, não há tempo a perder, né? E o Jorginho chega com duas caras novas na comissão técnica. Uma delas é referência no assunto. Você vai ficar sabendo tudinho aqui, mas antes, deixe seu like nesse trabalho, compartilhe o vídeo, ajude a aumentar o número de inscritos e vem comigo nessa, assistindo ao vídeo até o final. E depois de uma longa novela, uma desgastante negociação, o garoto Andrei Santos, grande revelação do Vasco nesta temporada, acertou finalmente a sua renovação com o clube. O martelo foi batido nesta tarde durante uma reunião em São Paulo entre o diretor Paulo Brax, o CEO da SAF Luiz Melo e os representantes da Bertolucci Esportes, que agenciam a carreira da jovem promessa. O Andrei tinha apenas mais 11 meses de contrato e era cobiçado a todo momento por clubes europeus. Antes do Vasco virar SAF, a situação, por sinal, estava bem resolvida. Porém, no meio do caminho, o Andrei trocou de empresário. O Giuliano Bertolucci, agente renomado do futebol brasileiro, passou a cuidar da sua carreira. Com a estabilidade que se formou nessa transição para 777, o agente resolveu esperar o desfecho para voltar a conversar e renegociar os valores com o Vasco. Ainda mais que várias ofertas sedutoras aconteceram para cima do Andrei. E, de certa forma, a chegada da 777 deu uma tranquilizada nessa situação e fez com que os novos representantes do Andrei tocassem a negociação com mais calma. Os números foram aceitos pelas partes, as condições contratuais também, tudo sacramentado, e o garoto, enfim, assinou seu novo contrato com o clube até 2027. Terá seu salário bastante reajustado, por sinal, e pelo que se comenta em São Januário, se algum clube do exterior quiser tirá-lo do Vasco, terá que desembolsar uma multa de cerca de 40 milhões de euros. Já para os clubes brasileiros, cogita-se que a multa esteja entre 350 a 400 milhões de reais. Sem dúvida, uma bela garantia de continuidade aqui em São Januário. O clima no clube era de otimismo, pois o Andrei é cria do Vasco e sempre demonstrou respeito e gratidão pelo clube. Deixava claro para seus familiares a importância do Vasco na sua carreira. E por ele já tinha renovado. Mas é aquela coisa, meus amigos, tem a questão do empresário de futebol, que é quem gerencia a carreira do atleta e quer o melhor para ele. E por isso a coisa empacou. Mas no final das contas deu tudo certo. O Andrei Santos é mais uma joia que o Vasco garante em São Januário por muito tempo. Bom, o Andrei Santos fechou e o outro que também segue o mesmo caminho é o técnico Jorginho. O treinador tinha praticamente fechado desde domingo o seu retorno ao Vasco, como a gente informou antes. Mas alguns detalhes burocráticos envolvendo o seu contrato e a sua comissão técnica ficaram pendentes. E por essa razão a coisa acabou demorando um pouquinho mais. É esperado nesta terça-feira a oficialização de sua contratação pelo Vasco, até porque o time retorna aos treinamentos nesse dia e o Jorginho já é esperado para comandar a sua primeira atividade com o grupo. Inclusive, essa situação de não treinar hoje, nessa segunda, gerou algumas críticas dos torcedores, Muitos considerando a folga como um prêmio, quando na verdade já era a hora de estar em campo, se preparando e focado para o duelo do Grêmio do Renato Gaúcho, que foi apresentado hoje e prometeu muita entrega de seu time em campo para superar os seus adversários e chegar à Série A. Bom, mas voltando ao assunto do Jorginho, como eu informei ontem, não era o nome que o Vasco buscava. Porém, devido ao momento do clube, a falta de opções no mercado, o tempo curto para trabalhar, já que faltam 10 rodadas para o fim da Série B, havia necessidade de buscar alguém com conhecimento de Vasco, que na base da conversa, da motivação e falando a linguagem do jogador, pontos fortes do Jorginho, pudessem dar liga nesse time. A experiência do Jorginho, ninguém discute. Já foi jogador, conhece bem as quatro linhas, é um técnico que trabalhou na seleção, em clubes do exterior e várias equipes aqui do Brasil, incluindo de Série B. A discussão é se ele será aproveitado no próximo ano, pois com a SAF se esperava um técnico de mais envergadura, algo diferente. E o Jorginho não preencheria essa lacuna. De qualquer forma, a princípio o Jorginho chega para treinar o Vasco apenas nessas 10 rodadas restantes.
se tem possibilidade de ficar, qual o pensamento do clube sobre a situação do técnico para 2023, isso só saberemos na coletiva que o Paulo Brax deve participar na apresentação do Jorginho. Já adianto que não devem querer explorar muito esse assunto, né? E vão ficar naquele discurso de primeiro encerrar 2022, conseguir os objetivos, para aí sim pensar em 2023 com mais calma. E junto do Jorginho, algumas caras novas vão fazer parte da comissão técnica do Vasco. A primeira delas é o Joelton Urtiga, esse aí que já acompanhou o técnico nas 2 primeiras passagens dele por São Januário. Porém, nas ocasiões, o Joelton era o preparador físico. Atualmente ele é o braço direito do Jorginho, o auxiliar técnico, né? E além disso, por indicação do próprio Jorginho, o Vasco fechou também com um analista de desempenho, o João Roberto Saltier, conhecido no mundo da bola como Bebeto Saltier. E olha, pelo que eu apurei, o Bebeto é visto como uma referência no mercado, viu? Natural de Porto Alegre, é formado em Educação Física, iniciou a carreira no São José, lá do Rio Grande do Sul, onde foi técnico nas categorias de base e em seguida deu início aos trabalhos como analista de desempenho. Depois foi para o Grêmio como analista de desempenho, na base, né? E posteriormente também exerceu a função no time profissional. Ele acumula passagens também por Flamengo, Corinthians, Criciúma, mais recentemente no Santos, no Atlético Goianiense, e num clube da China, onde inclusive criou um setor de inteligência e que teve bastante destaque. O Bebeto também foi analista de desempenho da seleção brasileira, que conquistou a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Pelo que eu pude apurar em relação ao trabalho dele, é um profissional que gosta de participar dos trabalhos de campo, costuma fazer a apresentação ao elenco dos pontos fortes e fracos dos adversários nas palestras antes das partidas. Nos jogos, entretanto, ele não tem o hábito de ficar no banco de reservas. Costuma ficar nas tribunas, coletando dados e realizando filmagens, até para depois discutir, né, esses pontos com o elenco e a comissão técnica. Enfim, tem belas referências em sua função. Tomara que dê liga nesse Vasco, pois o time está precisando engrenar. Bom, galera, estou fechando o meu expediente por hoje aqui no canal. Espero que tenham gostado. Hoje foi um pouquinho mais curto, mas informações verdadeiras, corretas e com bastante responsabilidade. Continue nos apoiando, nos seguindo nas redes sociais no @Detetive Vasco no Twitter e no Instagram. E conto com a sua audiência nos próximos vídeos que eu vou colocar no ar. Um grande abraço a todos e até a próxima.